Bom dia para todas e para todos que estão aqui. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite do pessoal do JACA, que é quem está coordenando o educativo do CCBB desse ano, e seguirá coordenando ano que vem também, né? Sim. Bacana, importante. Também, claro, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para escutar essa fala sobre, enfim, arte, educação, curadoria no sábado de manhã. Então, enfim, acho que era louvável estarem aqui. Bom, vocês estão aqui. Eu fiquei sabendo que a maior parte de vocês são professores também, né? Ou pelo menos tem interesse nessa relação entre ensino e as artes visuais. Eu preparei uma fala que é uma fala nada, digamos assim, teórica, não é uma fala muito, digamos, posso dizer isso, filosófica, é uma fala que ela é bem uma espécie de um relato de experiência. E claro, que envolve questões, né, filosóficas, históricas, tudo isso, mas tem muito a ver tem mais a ver com o meu percurso no Colégio Pedro II, que é um percurso de 8 anos já, e algumas experiências que eu tive e que eu tenho em sala de aula. Então eu trouxe várias imagens, trouxe algumas coisas que os alunos produziram também, e minha ideia é um pouco apresentar como foi essa trajetória lá, como é essa trajetória lá, em paralelo à minha trajetória como curador também. Então, dito isso, eu tenho que começar um pouco trazendo um dado autobiográfico. Assim, eu sou formado em artes visuais pela UERJ, fiz licenciatura na UERJ também. Estava fazendo o mestrado em História da Arte na Unicamp, eu sempre tive uma relação muito forte assim, com a História da Arte, e em dado momento abri o concurso para o Pedro II. Isso foi em 2010. E vários amigos começaram a se inscrever para as provas, eu me inscrevi também. Admito que fiz a prova meio assim, tipo, não quero dar aula no Pedro II, era só para ter uma experiência, que na verdade o meu foco era dar aula em universidade, eu estudava aula na UERJ como professor substituto de História da Arte também. Acabou que fui fazendo as provas e entrei no Colégio Pedro II. Foi uma coisa que foi meio pego de surpresa. Quando eu passei no concurso, tinha uma questão que me deixava em pânico, que era que o Pedro II, vocês devem saber, claro, que é uma instituição, né, assim, centenária, tem quase 200 anos, é a segunda escola pública da história do Brasil, enfim, tudo isso. Não à toa tem o nome que tem também. Mas tinha uma coisa que me assustava no Pedro II, que é o fato de que a gente fala tem o Pedrinho e o Pedrão, né? Não sei se vocês conhecem isso, que o Pedrinho geralmente é o nome que a gente dá para os alunos ali do atual primeiro ano até o quinto ano, e o Pedrão do sexto até o nono ano. E no caso das artes visuais, eu vou falar um pouco sobre isso, a gente tem aulas até o primeiro ano do ensino médio. Então, como eu tinha experiência em universidade, eu queria fugir de todas as maneiras possíveis do Pedrinho, de crianças, porque eu achava que não ia dar conta. E admito a vocês, já tive uma experiência de dar aula para o sexto ano, para o ensino fundamental, e realmente não tem estrutura para conseguir lidar com os menores. Tem pessoas que trabalharam comigo no Pedro II, foi muito bem, como é difícil para mim. Então acabou que eu peguei o ensino médio. E o ensino médio, a única unidade que você tinha professores vagas para você poder entrar era a unidade de Realengo, que era uma unidade que naquele momento, em 2010, ela tinha trocado de um campus provisório para um campo gigante, não sei se vocês conhecem, que é em frente à Praça do Canhão. Então era uma unidade que naquela época tinha 2 anos, 3 anos. Então caí em Realengo e naquele momento ainda eu era o único professor concursado dos que estavam lá, que outra concursada estava na direção, a Renata. Enfim, então acho que é importante trazer um pouco desse percurso. Quando eu entrei no Pedro II, eu fui descobrir, porque eu não sabia disso também, eu fui descobrir algumas regras de funcionamento da instituição que eu não sabia. Então, enfim, em primeiro lugar, tem uma questão que é importante falar sobre a avaliação do Pedro II. Né? Nesse momento, em 2010, as provas valiam 7 e elas eram trimestrais. E os trabalhos que os alunos faziam, independentemente da disciplina, valiam 3. Então, você somava 3 mais 7, davam 10, 3 trimestres, né? 1, 2, 3, soma, divide por 3 e tem a média anual. E aí eu descobri que o conteúdo das artes visuais no ensino fundamental 2 e no ensino médio, se eu não tinha nenhuma noção, era um conteúdo totalmente cronológico. Ou seja, ele era pautado na história da arte e pautado numa ideia linear de história da arte. Então eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma noção, a gente não vai ler tudo isso não, já passar os olhos, de como é que ele era montado naquele momento. A gente fez uma pequena reforma curricular recentemente, mas não é uma reforma que tenha trocado essa estrutura radicalmente. Alguns
depois eles andaram de lugar, tem uma pequena dança das cadeiras, mas a estrutura segue sendo linear. Então, por exemplo, no sexto ano, os alunos começavam tendo cores, era um trabalho mais formal no primeiro trimestre, né? Cores, plano, ponto, etc. Aí no segundo trimestre, arte na pré-história na Europa, arte na pré-história no Brasil e arte indígena. E acho que não é à toa a gente perceber que esse programa foi montado primeiro escrito arte da Europa, depois arte do Brasil. Enfim, tem uma questão política para a gente pensar aí. No terceiro trimestre você tinha arte egípcia e arte africana. Eu sempre achei muito curioso como o Egito faz parte do continente africano, né? O que você tinha diferença entre arte egípcia e arte africana? Ok. No sétimo ano você seguia com uma questão mais formal e você tinha essa outra unidade de história da arte greco-romana. No segundo trimestre você tinha arte medieval, arte paleocristã, bizantina, gótica e românica. E aí, claro, tem já uma questão aí também, analisando rapidamente, que é o uso desses termos estilísticos, né? Bizantino, gótico, românico, paleocristão, enfim. E no terceiro trimestre você tinha Renascimento e Barroco na Europa. Então, claro, você tinha conteúdo que você poderia dar de uma maneira enorme no terceiro trimestre em um período muito curto de tempo. No oitavo ano, seguindo aqui, no primeiro trimestre você tinha questões de patrimônio material e imaterial, urbanismo e arquitetura colonial brasileira, memória e preservação da identidade cultural brasileira. Então, o que eu achava sempre muito interessante é que, de repente, você tinha um sexto ano que falava do Brasil na pré-história, e aí, de repente, o Brasil só reaparecia nas aulas no oitavo ano. Então, no sétimo ano, o Brasil era um pouco bolado, digamos assim, porque seguia essa cronologia da invasão das Américas, que foi só no século, né, no final do século XV, começo do século XVI. E aí, no segundo trimestre, você tinha o Barroco brasileiro na arquitetura, Aleijadinho, Ataíde, Valentim, a relação do Barroco e a arte contemporânea e a contribuição do artista negro na construção da imagética brasileira barroca. No terceiro trimestre, né, o classicismo, missão artística francesa, a criação da Escola de Belas Artes e o academicismo no Brasil. Então, esse ano vocês percebem que do segundo trimestre para o terceiro, era bem voltado para artes visuais no Brasil. No nono ano, a gente tinha essa chegada da modernidade, né? Então você tinha arte como mimes versus arte como expressão, a fotografia, esse termo que eu acho péssimo, mas enfim, muita gente usa até hoje, arte pré-moderna, Cézanne, Van Gogh e Gauguin, aí depois ali embaixo vanguardas, né, todos os ismos, e aí no terceiro trimestre, mais uma vez, surgia o Brasil de novo. Então percebam que a estrutura, por mais que na prática muita gente não faça isso, a estrutura da emenda nesse período era bem eurocêntrica e em dados momentos o Brasil aparecia como uma espécie de reflexo da arte na Europa. Então, por exemplo, em vez de se falar da questão da fotografia no Brasil, não sei se vocês sabem que o próprio Pedro II é o primeiro fotógrafo da história do Brasil, se fala da fotografia na Europa, de como isso influenciou o impressionismo, e no Brasil já se vinha de rasteira com as semanas 22. Então, eram coisas, enfim, sempre me intrigaram um pouco, porque no final, as semanas 22, Anitta, Tarsila, etc. Ou seja, quando a gente chegava no primeiro ano do ensino médio, o conteúdo programático faltaria, digamos assim, né, nessa pretensão de maneira do tempo, faltaria a chamada arte contemporânea. Só que a maneira como o currículo é montado não explicitava, não seguia essa cronologia com detalhes. Então, que é exatamente como vinha escrito. Qual era o conteúdo? A conceituação da arte, arte, comunicação, linguagens visuais, as linguagens artísticas tradicionais, modernas e contemporâneas, diferenciação entre a estética clássica, moderna e contemporânea, e aí no final, o dadaísmo, que é no assunto do nono ano, a pop art e a arte conceitual. Então aí tem um outro detalhe que é importante falar no Pedro II, que é o seguinte, os alunos e as alunas, eles têm no fundamental a disciplina de artes visuais separadamente 2 tempos por semana. Quando chega no primeiro ano do ensino médio, que eles têm essa disciplina com esse conteúdo, tem uma divisão da turma e eles têm aula de música e artes visuais. Por quê? Eles têm música fundamental inteira, mas como não há espaço, supostamente, na grade deles para ter 2 tempos de música e de artes visuais o ano inteiro, e como também não há ainda, infelizmente, um quadro de professores que dê conta disso, que você teria que ter mais professores para fazer isso, eles separam a turma no meio. Então, por exemplo, a turma tem 30 alunos, do 1 ao 15 você faz artes visuais no semestre, do 16 ao 30 faz música. Termina aquele semestre, tem uma avaliação semestral, no segundo semestre você troca.
Então é como se fosse uma disciplina de universidade, que eu sempre achei muito interessante, porque eu tive experiência com a UERJ anteriormente, então eu me sentia na faculdade, claro, mas com alunos de 15, 14 anos. Então, o conteúdo ele é diferenciado, ele é menor, digamos assim, o que seriam 28 aulas no ano, viram 14. Então ele é menor, então acho que é por isso também que ele não é tão detalhado aqui. Enfim, quando eu entrei em Realengo, que era uma unidade nova, como eu falei, tinha uma realidade muito peculiar, que era o seguinte: quando a Realengo foi criada, ela era uma unidade só de ensino médio, assim como Niterói e Caxias são só ensino médio. Uma vez que Realengo foi ampliada, teve um primeiro concurso que entrou com uma série de turmas do 6º ano e uma série de turmas do 7º ano. O pessoal do ensino médio todo entrava por concurso. Então o que acontece? Os meus alunos do médio, em 2010, não tinham estudado no primeiro e segundo. Por consequência, tudo isso que eu mostrei, a maior parte deles nunca tinha ouvido falar. Ou, enfim, ou teve teatro na ensino fundamental, ou teve aquelas aulas que a gente sempre critica de laissez-faire, né? O que eu ouço de pontilismo, Romero Brito, enfim, estuda um pouco que o pessoal tinha no ensino fundamental. Então, eu sempre sentia uma dificuldade deles, e eu achava que eles teriam dificuldade também inicialmente, se eu já atacasse com a arte contemporânea. Então eu ficava assim, bom, não vou fazer isso porque eles não são ex-alunos. Então o que eu fazia? Como a ementa pedia que eu falasse linguagens tradicionais, modernas e contemporâneas, eu dava uma aula, no começo dessa minha experiência lá, que trazia isso. Como a minha formação na UERJ também, eu mestrado era sobre Renascimento, eu era uma pessoa super clássica nesse momento, digamos, eu dava uma aula que eu tentava abarcar essa linha do tempo. Então eu falava, sei lá, da arte clássica, da antiguidade, falava do Renascimento. Então dava mais ou menos assim, se eram 14 aulas, dava 3 aulas sobre classicismo, e aí uma aula era uma atividade prática, e a gente fazia uma atividade, enfim, simples de desenho de observação, de colocar eles em círculo e desenhar objetos, trocar as pessoas do círculo também, e uma pessoa depois, por exemplo, continuar o desenho do outro, enfim, tinha uma série de questões que me interessavam ali. Então dava uma primeira parte sobre arte clássica, um segundo momento sobre arte moderna, e falava, claro, da invenção da fotografia, falava dessa leitura bem tradicional de história da arte, de como a foto permite também que os artistas não representem de modo tão realista o mundo, e enfim, e como eles vão caminhando pouco a pouco até a abstração. E aí, num terceiro e último momento, aí sim, digamos assim, a terceira parte da aula, eu falava sobre arte contemporânea. Agora, isso também era, sendo bem honesto com vocês, por muito tempo eu não falei isso publicamente, mas eu não tenho nenhum problema de falar agora, também tinha muito a ver com um grande problema que eu tinha com a arte contemporânea. Eu odiava a arte contemporânea, era tipo pessoa na faculdade que, quando os outros faziam performance, eu zoava, achava bobagem, que ridículo, nada a ver, odiava videoarte, etc e tal. O Pedro II me obrigou a estudar arte contemporânea porque eu tinha que falar disso que eu achava uma droga, né, que era essa produção do começo do século XX para cá. Então eu fui obrigado, né, claro, a ter que lidar falando de arte contemporânea, né, tem 100 anos já isso, com o Duchamp, né, expropriação. E aí, seguindo o programa que o colégio me dava também, né, como falamos de dadaísmo, arte conceitual, seguindo esse programa, eu falava, claro, de apropriação aí, depois falava de Andy Warhol, depois falava, por exemplo, do Oldenburg, e aí chegava, enfim, uma certa pop art no Brasil também. Então, o que eu fazia, como vocês percebem? Assim, tinha essa parte clássica, uma atividade clássica, essa parte moderna, uma atividade sobre modernismo, geralmente com colagem, com dadaísmo, enfim, e uma parte de arte contemporânea, que eu passava um trabalho mais livre sobre arte contemporânea, mas vou falar de trabalhos num segundo momento. Daí, em 2012, eu comecei a me dar conta que... Eu comecei a me questionar, assim, aí, no caso do Pedro II também, dessa questão com a arte contemporânea, eu comecei a frequentar umas exposições de arte visuais, de arte contemporânea. Uma grande amiga minha que, enfim, que acompanhou esse processo, Daniela Seixas, que é artista, que é professora também do CAP-UERJ e do Parque Lage. Ela começou a ganhar vários editais de jovens artistas, ela era muito tímida, não queria ir nos lugares sozinha, nas exposições, eu ia muito com ela, e eu comecei a acompanhar muito de dentro um certo fazer da arte contemporânea. Comecei a ler mais sobre, odiava os textos que eu lia sobre arte contemporânea e tal.
daí eu comecei a ter um desejo de inicialmente escrever sobre arte contemporânea. Eu tinha um blog que está lá no ar até hoje, eu atualizo, mas em breve vai virar um site mais profissional, chamado Gabinete de Jerônimo, que escrevia crítica de cinema. Então comecei a reativar o blog, escrever sobre exposições, divulgar no Facebook, e era uma maneira também de eu tentar entender sobre o que eu estava falando em sala de aula. Aí, num dado momento, a própria Dani me convidou para fazer uma curadoria dela. Então, aí a coisa da sala de aula da arte contemporânea rebateu numa reflexão textual e rebateu numa reflexão curatorial. E eu comecei, assim, meio de sopetão, a fazer curadoria sem saber direito o que era isso. Estou falando isso porque isso vai conectar com o final, assim. Então, assim, uma vez que isso acontecia, eu comecei a achar não necessário mais, por isso tem essa obra do Ai Weiwei aqui, começar as aulas falando de clássico, moderno, depois de entrar na contemporânea. Então, em 2012, eu comecei a experimentar uma estrutura que era de já entrar na arte contemporânea e não me importar o que eles sabiam antes sobre arte clássica, sobre moderna e tal. Então, enfim, daí eu pautava muito a aula na ideia de apropriação para tentar seguir o curso, né? Mas você percebe que eu já estava, de certa maneira, subvertendo o currículo do colégio, porque eu percebi também que em Realengo tinha muita liberdade de atuação, então eu dava a ideia de apropriação, pensava como isso que o Weiwei faz, também é uma apropriação da tradição clássica, e como também como eu comecei a pensar a partir daí, como é importante não ter só artistas europeus, né, ou estadunidenses, que infelizmente no começo eu ia nessa direção, como era essencial ter esses chineses da África, de diferentes lugares do mundo. Então eu conseguia falar de apropriação, seguia falando de pop art, seguia falando do Nelson Lerner, por exemplo. Aqui o Damien Hirst, né, essa ideia de se apropriar dos animais mortos. Chegava em trabalho de artistas mais jovens, comecei a me dar conta também que era essencial não ter só grandes nomes, mas ter nomes menos conhecidos e menos fáceis os alunos encontrarem na internet. Aí a Aline Dias, que é uma artista de Florianópolis, um trabalho que ela varre a poeira da casa, acumula, depois deixa um espaço vazio com um cubo de 2 centímetros de altura, com aquele grande vazio, aquele pequeno templo assim, de poeira. E daí, da apropriação e do ready-made, nessa relação com a arte moderna, com o dadaísmo, eu comecei a falar mais do espaço público e da apropriação do espaço público. Né? Então, era um grupo 6,5, lá de São Paulo, de grafite, ou, por exemplo, o Guga Ferraz, aqui do Rio, com esse trabalho para pensar a violência, né? Casos de assalto. Ele fez essas intervenções em ônibus aqui da cidade. E aí, num momento posterior, assim, como eu também estava preocupado com isso tudo, alguns amigos meus faziam performance, já não odiava mais performance, já estava cada vez mais nada, né, digamos. Eu comecei a mostrar também alguns artistas que lidavam com o corpo, né? Então, claro, eu Piero Manzoni, a merda de artista, eu trabalho clássico desde 61, não deixa de ser uma apropriação também, que apropria de suas próprias fezes, né, e transforma numa obra. E, claro, a Márcia X, que é Márcia Carioca, né, essencial, e com quem os alunos sempre criam uma relação assim de nojo, de interesse, de curiosidade. E a artista também, que claro, né, que inicialmente eu achava que eles odiariam, que eles não iam curtir, nada disso, mas no momento posterior eu percebi que se tornou o tema que eles mais gostaram, que era a Marina Abramovic, e mais do que só falar dela, passar o documentário sobre ela, a artista está presente, que é uma coisa assim, eu ficava, sem brincadeira, eu fico chocado até hoje, eu deixei de passar nos últimos anos, mas com o patos que aquele documentário tem. Você passa aquele documentário, tem já aquele momento do filme, não sei se vocês viram, que ela encontra o Lai no meio do documentário, o que tinha de alunas minhas chorando, era uma coisa que eu não conseguia entender, a gente discutia sobre isso, aí uns falavam que o Lai, enfim, era um escroto, não valia nada, outros falavam que era uma relação de amor, que ela gostava dele, enfim. Mas o interessante é que nessa informalidade a gente conseguia discutir performance, conseguia discutir as questões que o corpo da Marina trouxeram para a obra dela, enfim, daí por diante. E aí terminava, claro, com Opa Vará, e pensava também não só performance, mas arte relacional, digamos assim, e obras que convidam o público a fazer coisas juntos. Enfim. Daí, nesse momento, lá no período segundo, ali em 2012, né, comecei com isso, mas desde 2010 eu fazia assim. Assim que eu entrei em 2010, eu que passei nos trabalhos, os alunos podiam fazer o que eles quisessem. E aí, em 2010, eu comecei a perceber que tinha uma coisa muito curiosa, quando o tema era muito aberto, assim, tinha uma tendência os alunos querendo fazer
trabalhos que pareciam mais trabalhos, a meu ver, de sociologia, de filosofia, ou de geografia, de trabalho de arte. Então, por exemplo, trabalhos que literalizavam muitos temas. Eu quero fazer um trabalho sobre drogas, quero fazer um trabalho sobre gravidez de adolescente, sobre bullying. Então eu falava assim, cara, eu acho que tinha que ter um pensamento mais abstrato sobre isso. Aí, eu comecei a fazer uma coisa, e isso vai voltar no final também, que era sortear temas para eles. Então, por exemplo, como a minha turma geralmente tinha 16 alunos, porque as turmas do ensino médio no Pedro II costumam ter 32, 34, eu pedi para eles fazerem grupos de até 4 pessoas, e aí eu criava um critério totalmente randômico para os temas e sorteava. Então, elas são 4 aqui. Então, era sorteio meio tipo bingo. Você pega o papel, seu tema é espaço. Você tem que fazer um trabalho sobre espaço. Então, esses 6 temas aqui, por exemplo, são baseados naquela série de livrinhos da Kátia Canton, aqueles livrinhos da uma coleção assim pequenininha, mas eu criei temas que vinham de qualquer lugar. Esses 6 temas aí, por exemplo, vêm de uma música de uma dupla de música eletrônica paulistana chamada No Porn. É tipo pornô, né? Só que sem o O no final, No Porn. Que eles, em dado momento da música, faziam uma lista de frases e situações. Então, ensaiar frases de efeito, perder o controle das emoções, simular a eternidade das relações, evitar o encontro por acaso, falar de sentimentos, encontrar livros antigos perdidos. Então, sei lá, você tinha um grupo, seu tema era encontrar livros antigos perdidos. Então, como é que você sempre falava isso? Enquanto um adolescente, né, pegava essa frase do outro e transformava em algo que fazia sentido para você. Aqui, por exemplo, eu peguei aquele livro do Koselleck, se eu não estou enganado, Palavra-chave, é do Koselleck ou não? Não, do Raymond Williams, se eu não estou enganado, que é um historiador, que é um livro chamado Palavra-chave, que são palavras-chave para a história. E aí eu pegava esse livro e ia tirando as palavras-chave e sorteava também. Aqui já era um outro momento que eu estava mais, enfim, queria provocá-los ainda mais. Então eu peguei os números, e os temas eram os números, 0 a 9. Outro semestre eu peguei os sinais gráficos, todos, tanto do português quanto da matemática, pertence, não pertence, está contido, recência, asterisco, abre aspas, mais 2 pontos, ponto e vírgula, que deu coisas ótimas, porque ponto e vírgula é uma pausa, né? Ponto final, que é uma outra coisa, eles tinham que fazer com isso. Peguei os pronomes também, eu, tu, nananã, e eles fizeram com isso, e peguei também os pontos, né? O norte, sul, centro, enfim, eram coisas super interessantes. E no último momento também, eu peguei esse trabalho do Richard Serra, que é um trabalho chamado Lista de Verbos, anos 60, com só verbos de ação. Então, sei lá, enrolar, cortar, remover, desarranjar, abrir. Então, sei lá, são 100 verbos. Eu fazia uma lista de 1 a 100, sorteava um número e o pessoal ia lá e caiu o verbo 50, que era ondular. Eles tinham que fazer um trabalho sobre ondular. E aí, nesse momento também, nesse período que eu estou dividindo aí entre 2012 e 2014, em vez de eu fazer, como eu falei, aquela estrutura clássico, moderno, contemporâneo, como eu falava só do contemporâneo, eles faziam 3 trabalhos. Então, um era sobre apropriação, o outro tinha que ser uma performance, obrigatoriamente, e o terceiro era um vídeo. E eu comecei a pensar onde seria a performance. Eu falei, bem, o melhor momento, para mim, enquanto público, né, para eles fazerem performance, mas que pode ser o pior para eles, por motivo de constrangimento, é o recreio. Então, eles tinham que fazer performance durante o recreio. Então, era o momento do olhar público, e era o momento também, como era em grupo, em que, sei lá, eu falava, olha, são 4 pessoas, se um de vocês não quer estar ali de corpo e alma lá, Marina, você pode não estar, o outro grupo fazendo ajuda, eu não vou obrigar vocês também a, né, tem pessoas que têm adolescentes, enfim, não são adolescentes, tem humanos, pessoas que têm questões de timidez, né, assim, de sociabilidade muito grandes, né, então não obriguei a isso. Bom, aí eu trouxe aqui alguns trabalhos. Eles fizeram nesse percurso. Eu acredito que eu tenho problemas em cortar imagens, tá? Então tem muita coisa. Então acho que eu vou falando assim. Trouxe alguns vídeos também, mas eu achei bacana para vocês verem como que eram essas respostas e como que era muito livre também. Não tinha uma espécie de orientação minha quanto quais caminhos eles tinham que seguir. Por exemplo, tem uma colega minha que dá aula sobre arte contemporânea também, e muitas vezes a gente discute isso e ela acha que, por exemplo, às vezes é importante, quando você vai passar um trabalho como esse, mostrar algum outro artista que faz algo parecido. Eu sou totalmente contra, porque eles têm uma tendência a pegar um elemento da outra obra e recodificar na deles. Então fala assim, olha,
tem essa aula de todo esse universo da performance, tem Marina, Márcia X, tem Ulay, tem Vitor Conte, etc, etc. Daí vocês pesquisam também e vocês fazem o que o grupo quiser, que o grupo achar que existencialmente, sempre usa esse termo, né, que existencialmente impulsiona vocês no mundo, né? O que vocês estão, o que incomoda, o que agrada vocês no mundo. Enfim, esse aqui era aquele trabalho sobre política, então claro, eles fizeram nesse momento que a gente está, da desperdição, eles fizeram essa espécie de urna eletrônica, de papelão, e botaram essas cartas de baralho em cima, porque a ideia era pensar apropriação. Aqui, por exemplo, uma videoinstalação que era sobre o tempo, então as alunas todas sentaram de frente para a câmera, com o celular, ficavam falando tic-tac, 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 e esse relógio ficava girando, aí também. Aqui, por exemplo, foi um dos trabalhos mais conceituais que eu já vi lá, que era um trabalho sobre espaço. E aí o cara do grupo falou assim, não, trouxe relógio, botou na minha frente, comecei a rir, eu falei, não, mas não é sobre tempo, é sobre espaço. Ele falou assim, mas o relógio, pra você ter noção de tempo, o espaço dele tem que se locomover, se você não sabe que o tempo passou. Eu fiquei assim, genial, né? E era só isso. E aí ele entendeu tudo do Marcel Duchamp também da apropriação, também tipo assim, de inteligência assim, ímpar. Aí é um caso muito curioso de uma instalação, que é uma das instalações que eu mais gostei, que era pensando... Qual era o tema mesmo? Deixa eu ver aqui. Era pensando espaço também, porque era um grupo de alunos que odiava a coisa de estar na escola, achavam... Porque o Pedro II também era uma escola muito pesada, né? São aulas de segunda a sábado, tem contraturno, tem sei lá o quê, e tem simulado, então o pessoal fica realmente muito desgastado. Então eles queriam fazer um trabalho tentando dizer que a escola era uma droga. E elas fizeram uma instalação que era o quê? Elas espalharam no espaço da sala de aula esse giz, esse orégano, cara, representando, você sabe muito bem o que é. Escreveram no quadro o Leave As Kids Alone, do Pink Floyd, botaram uma caixa de som com a música rolando, e aí fizeram essa instalação com essas várias mesas, com todos esses alunos sem voz, como se os professores não deixassem eles falarem, e com esses apetrechos ao redor. E aí sentaram elas lá também e ficaram todo o espaço do recreio sentados, meia hora mesmo, em silêncio. E claro, toda uma treta no colégio, porque elas estavam falando que o colégio de uma droga, usavam isso para representar a maconha, a cocaína e tal, teve uma discussão, foi ótimo, a gente discutiu a respeito e deu tudo certo e todo mundo aprendeu com experiência também. E essa aluna aqui, que eu nunca mais vi, a da esquerda, eu sei que ela faz artes visuais na EBA, né? Então foi uma coisa, enfim, talvez tudo tenha levado ela a pensar também. Aqui já é um outro trabalho sobre corpo, e aí era um trabalho em que os alunos imprimiam sobre diferentes camisas, diferentes padrões físicos, né? Daqui seria um corpo sarado, o que lá à esquerda um corpo também mais esbelto, ali no meio um corpo anoréxico, e essa aqui é a terceira sem nada, e a ideia era um pouco que cada um completasse. Então entende, eles foram numa loja e fizeram isso, tinha toda uma dedicação. Então CP2, padrão de beleza, interrogação, que é realmente belo, aí no recreio eles andaram com isso. Então é um ato performático, né? Aqui um trabalho que foi super legal, assim, que era um dos números. E aí eles pegaram esse número que eles sortearam, acho que era 5, foram no açougue e compraram os órgãos inteiros do boi e aí penduraram com essas garras no recreio esses órgãos. Então eles ficavam ali, os órgãos. E, enfim, então virou uma grande instalação com essas partes do boi. Aí, se não me engano, é um coração, isso eu acho que é um coração, acho que é. E aí também, assim, outros alunos, claro, começaram a entrar nessa questão mais relacional. Então, por exemplo, quando o tema de grupo era dividir ou subtrair, uma aluna falou, claro, vou fazer 3 pizzas, levar, a gente vai dividir todo mundo no recreio. Eu falei, ótimo, é isso aí. Então, assim, todo mundo pegou, se uniu e comeu junto. Teve uma que fez uma coisa hilária, que o tema era justamente o contrário de adição, e ela fez uma palha italiana no meio do recreio, e todo mundo comeu a palha italiana. Então, como em relembro era super legal, porque o médio e fundamental dividiam o mesmo espaço, fundamental 2, quando os mais velhos do médio faziam alguma coisa, todos os pequenos chegavam juntos, entendeu? Estavam lá fazendo a palha, e um bando de crianças desse tamanho, eu quero, era aquela grande confusão, assim. Esse outro artista que ficou pirando, porque no Subway, a empresa Subway fala que os que fazem sanduíches são artistas de sanduíche. Ele fez um trabalho sobre isso, ele comprou um Subway, guardou na mochila
e ficou pensando, né, com apropriação também, pensando nessa provocação. Esse mesmo grupo desse cara que fez isso para pensar performance e o tema, no caso, era Sul. Então eles queriam pensar a zona sul do Rio, porque como Realengo na zona oeste, tem uma questão de uma autoestima geográfica muito baixa lá, e tem uma questão também de perceber que, claro, as pessoas conhecem a zona sul, e, sei lá, muitos amigos meus, né, nascidos criados na zona sul, nunca para lá foram, né? Tinha criado na Taquara, então claro que eu conheço. Então, desde quando eu tinha idade deles, existia essa mesma relação de uma baixa autoestima geográfica, porque o Rio tem isso. Então, para problematizar, para provocar, eles compraram um saco de areia, levaram para dentro de praia e fizeram a praia dentro do colégio. Isso aí era a praia deles. Caraca. Daí também, por exemplo, muito embasados na Marina Abramovic, esse outro grupo de alunas fez essa performance que elas duas sentadas no espaço do recreio, nessas mesas só materiais de manicure, e os alunos podiam fazer o que quisessem com os materiais com elas, maquiagem e tal. E assim como a performance da Marina, o Ritmo Zero, assim como a performance da Yoko Ono, né, aquele cut piece da tesoura, geralmente os alunos meninos que se sentiam confortáveis em ir lá e fazer intervenções no corpo delas, e pintavam, e tiravam as unhas, etc e tal. Aqui foi um caso super bacana de uma outra aluna que era evangélica e que sorteou o número 6 no grupo dela. E aí ela me perguntou se ela podia fazer um trabalho que tivesse a ver com religião. Eu falei, claro que você pode fazer, então não tem nenhum problema, aqui não tem nenhuma espécie de censura contra a sua abordagem, entendeu? Você pode fazer um trabalho sobre religião, você pode fazer um trabalho como esse outro, né, que pense mais politicamente quais são as zonas do Rio, ou que pense um pouco mais o que é o corpo da mulher e tal. Então, como ela tirou o 6, ela fez essa série de trabalhos para pensar o espaço do colégio, né? Esses trabalhos que ela se apropriava, segundo ela, da arquitetura do colégio e do espaço natural mesmo. Então, em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Então, sei lá, o dia que Deus fez o céu, ela puxava essa seta, aqui nessa seta estava escrito, olhe para cima, você viu o céu. Outra parte que ele fez, sei lá, as plantas, ela botou uma árvore. Então, você tinha alguma coisa da narrativa cristã nas coisas que apareciam no espaço do colégio e ficou, tipo assim, incrível, foi super interessante. E aí tem uma experiência que eu trouxe também, que eu tenho que mostrar para vocês em vídeo, porque são experiências, deixa eu ver com qual que eu começo aqui. Essa que foi uma performance que ficou muito famosa, digamos assim, lá na história de Realengo. E... Pode colocar. Só para explicar. Beleza, só para explicar essa cena. Esses alunos, nessa coisa geográfica, sortearam um tema que era norte. E aí eles queriam fazer uma ação que representasse o norte hegemônico, que representasse os Estados Unidos, e capitalismo, etc e tal. Como sempre, tudo ideia deles. Eu falei assim, beleza, eles vão fazer o quê? Não, eles têm uma ideia que é a seguinte, a gente vai no recreio, vestido com roupa de marca, e baseado na massa X e no pancake, né, negócio de você tomar um banho de leite condensado, a gente vai tomar um banho de Coca-Cola no meio do recreio. Eu falei, ok, mas imagina uma coisa muito mais simples do que isso. E aí no dia lá, que a gente marcou, deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu aumentar aqui também, porque não está aumentando. Aí no dia que a gente tinha marcado a apresentação de trabalho, eles chegaram com as garrafas de 2 litros de leite Coca-Cola, vários, meteram no freezer do colégio, nós queríamos colocar, foi na direção, tudo a direção sabia, e eles só fizeram essa ação no meio do recreio. Foi uma ação que durou por muito tempo, assim, que era muito simbólico, e para eles foi um grande ato, enfim, heróico de tomar um banho do corpo da resistência, da relação com o sol, da relação com a Coca-Cola gelada. E teve uma entrega muito grande, eles não ficaram fazendo isso e rindo, eles estavam muito à la Marina, levando aquela ação
muito a sério. Já, por exemplo, outra performance assim, que vai para um outro caminho, que é um caminho também dessa concentração que eles têm, era essa aqui, porque era uma performance que o símbolo que eles tiraram foi o símbolo do infinito. Aí são os 3 componentes do grupo, então eles combinaram que eles iam ficar os 2 em pé e ela faria por meia hora no recreio o infinito entre o corpo deles. E ela ficou ali meia hora fazendo. E cara, como eu sempre explico, o espaço do colégio é isso, né? Não é uma galeria. Não é Bienal de São Paulo, que você vai ficar ali bonitinho e tal. Não. Você vai ficar ao redor, implica, zoa, a gente tenta atrapalhar, etc e tal. Então uma coisa meio de... Aqui o Tarcísio na época que já está reitor no colégio, era professor, estava dando aula ainda. Então, enfim, é uma questão que é muito bacana. Já o trabalho, por exemplo, de performance que eles fizeram, que era um assunto bem polêmico lá em Realengo para alguns alunos, era o seguinte: no centro da unidade você tinha uma capela, e nessa capela uma imagem de Nossa Senhora. E muitos alunos eram evangélicos, muitos alunos eram do candomblé ou da Umbanda, tinha aluno meu até hinduísta na época. Então isso era muito complicado ter só uma representação religiosa dentro do colégio, entendeu? Achavam que era, claro, comprar um partido do catolicismo sem oportunidade para os outros. Então o pessoal fez uma ação de ficar ao redor da imagem de Maria, com um tambor, que não era nenhum ponto de candomblé, era só o ato de tocar uma música. Essa tinha um incenso na mão, essa também tinha um incenso na mão. E aí botaram aqui uma imagem de um Buda, que o deles era budista, botaram uma imagem de um preto velho, e botaram uma imagem de uma Bíblia protestante. Então, assim, era super simbólico, até de dialogar, era uma época do Natal, né? Então, porque só Jesus nasceu quando você tem, por exemplo, a cultura judaica, tem toda uma outra ideia de festividade, comemoração de fim de ano, né? Então era para pensar um pouco nisso. Era super interessante. E aí também, como eu falei para vocês, não só a gente tinha os trabalhos de performance, mas também os trabalhos de vídeo. Tudo isso que eu mostrei aqui, então, são registros de performance que eu fiz lá. Agora, tem trabalhos de vídeo, como esse aqui, que é um dos casos mais interessantes assim, que eu tive no Pedro II, que esse cara, o tema que ele tirou foi 5. E ele fez um vídeo, eu vou ter para vocês verem ali embaixo, de 5 minutos, que ele encheu esse copo de 500 ml, de modo que a cada 1 minuto, 50 ml era cheio. Então era 5 várias vezes, era assim. Quer ver? Botar num minuto aqui, vocês vão ver. Ó. 1 minuto. Então assim, batia no 50. Aí 2 minutos, 2 minutos e meio, tá quase na metade, tá no 1,25 justamente, entendeu? E ele contou assim, isso pra mim em sala de aula, falou, não, mas eu fui trabalhar lá pra hoje, fiz isso ontem de noite, olhei pra Bia, tive essa ideia, nananana. Aí eu acho que fiquei assim, chocado, cara, é muito preciso, matemática, muito assim, cerebral também se pensar nisso. Agora, já outros trabalhos que alguns alunos fizeram em vídeo, como esse aqui, tinha um caráter meio performático também, né? Esse aqui era o Real Oeste, que o tema desse grupo era Oeste. Eles falaram, vou fazer um trabalho sobre a Zona Oeste e o fato de que é tanto calor que é infernal. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os nomes dos bairros da Zona Oeste e eu vou queimar todos esses bairros numa forma de bolo. Aí eu falei assim, tá bom, então vira isso, Barra da Tijuca. E era muito engraçado, porque o cara falou, mas como é que eu faço isso? Porque eu moro, sei lá, eu moro em Bangu, eles moram em Realengo. Eu falei, não, olha só, vai no Wikipedia, bota Zona Oeste e Rio de Janeiro, pega todos os bairros. E você vai queimar simbolicamente pelo calor todos, tem que ter desde bairros vistos como mais nobres, como a Barra da Tijuca, até bairros vistos como menos nobres, como Bangu. Então beleza, ela pegou e fez. Então esse vídeo sem som, para pensar como o calor afeta esses lugares, entendeu? Paciência, enfim, e a coisa vai passando um para um, serpentiva e tal. E claro, aí como ela também tinha medo de ter algum problema com fogo, né, eu falei, não, bota uma coisa embaixo, mas pensava ser simbólico, daí veio o tabuleiro de bolo. Tem um outro vídeo aqui, eu vou só mostrar um trecho dele, porque ele é um caso que me emocionou muito na época, que eu passei um filme para ele de um artista mineiro, do Jocélio Batista, que é um filme chamado Diver Grandpa e Water Grandma. Então assim, é o avô mergulhador e
e a avó da água, que é um vídeo que ele faz da avó regando as plantas e um vídeo do avô mergulhando. E era um vídeo assim, que ele mostra isso, e aí você tem uma voz de robô, tipo o Google Translator, falando, essa é minha avó, eu gosto muito da minha avó todo dia rega as plantas, num dia tal, minha avó tropeçou e caiu. Aí tinha uma pausa dramática, mas nada aconteceu, eu amo minha avó. Era um pouco isso, eu tentei achar um vídeo, mas eu não, era um vídeo de 1 minuto. E aí, como eles estão fazendo trabalho em vídeo, eles fizeram uma coisa citando esse vídeo. This is my dog. She loves to swing the tail. One day I stepped on the tail of her and she cried a lot, but she is very strong and the tail was skewered. Botar essa trilha de fundo, porque senão botar trilha em vídeo, né? A gente discuta tanto. Então assim, I love my dog. o que é interessante é... This is my mother. She usually dishwasher after arriving from work. One day she forgot to take medicine to control high blood pressure and fainted in the kitchen. On my birthday. But she is very strong and 2 days later she got better. I love my mother. Então é a minha estrutura. E aí tem coisa legal nos vídeos que é o seguinte, como os vídeos são feitos em conjunto, cada um faz um lugar, né? E depois soma isso. Então assim, um era o cachorro, esse é a mãe, esse guitarra. Mas aí, tem um detalhe nesse vídeo que eu no dia, como professor, não soube direito o que fazer, que é essa parte do final my aqui. guitar. This is my father. He works in finance. One day he felt a headache and his lips were forgetting. We took him to the hospital and found out he has cancer. But he is very strong and nothing happened. Not yet. Então assim, esse momento, o próprio grupo não sabia que ela ia fazer isso, porque ela que editou o vídeo, e tinha uma turma de 18 adolescentes, todos com uma cara assim de choro, porque ninguém sabia do pai dessa aluna que ele estava com câncer, era bem grave. E aí eu percebi que a aula de artes visuais virou para ela esse momento que ela pôde também, de certa maneira, se colocar quanto a isso, né? Porque é a constatação do possível falecimento do pai, né? Assim, então era uma coisa que foi muito... Até fico meio assim quando eu falo, foi muito emocionante, assim, para ela, enfim, e para todo mundo. Bom, daí já terminando aqui um pouco a fala, nos últimos anos muita coisa mudou no Pedro II. Então assim, acontece que em 2000, eu tirei uma licença em 2014 e 2016, em 2017 comecei a trabalhar na unidade do Engenho Novo, também com ensino médio, e aí teve uma coisa que mudou, que é essencial, que é a avaliação de artes visuais mudou. Não é mais a prova vale 7, os trabalhos 3, mas a prova vale 5 e os trabalhos valem 5, os trabalhos valem muito mais. Enfim, toda essa imagem aqui para falar também como tem esse meu lado curatorial, né? Eu sempre levo muito artistas porque eu trabalho para falar com os alunos, e é maravilhoso, porque também desmistifica essa ideia do que é o artista contemporâneo, né? Ver uma pessoa viva ali, falando diretamente com eles. Mas aí, como teve essa mudança da avaliação dos pontos, e como, eu talvez tenha esquecido de falar isso, mas como as minhas aulas geralmente eram muito voltadas para uma perspectiva da história da arte, ou seja, eu dava aulas mais teóricas, 3 aulas teóricas, 4, depois eles faziam alguma coisa, depois eu dava mais aulas teóricas, eles faziam outra, eu comecei a perceber, no primeiro semestre do ano passado, que esse modelo não funcionava tanto mais para mim e para eles. E comecei a fazer aulas que são mais práticas mesmo, então pensar o espaço da aula como um grande laboratório de arte contemporânea. Então eu comecei a fazer
eu criei 4 grandes temas e tenho dividido meus cursos agora lá em 4 temas, que são espaço, corpo, texto e tempo. Então a gente faz 4 blocos de aulas, cada trabalho que eles fazem vale 1,25, então os 4 somados dão os 5 pontos, com a prova dão 5 pontos. A minha prova é toda discursiva, então são 5 questões sempre, 4, uma sobre cada trabalho, valendo 1 ponto, e uma quinta que é mais reflexiva deles, sobre como foi fazer os 4 trabalhos. Então eu trouxe alguns exemplos de coisas que eu tenho feito agora. Como é que eu faço? Eu dou uma aula que é um pancadão de informação sobre espaço, e site specific, e o Cristo, e a Heroica, e nananã, e monumento, tal, memória, etc. E a gente parte para a prática. Então a primeira prática é ocupar um espaço com objetos industriais banais, né? Então eu levo... Tudo bem, eu gasto uma grana porque eu não espero de comprarem que não me levam nunca. Eu compro aqueles pacotes com 1000 elásticos e a gente começa a unir os elásticos, eles ocupam e vira uma grande explosão de asteriscos. Eu postei no Instagram esses dias, aí um colega de Porto Alegre botou assim: quem que é o autor dessa obra? Eu falei, meus alunos do Pedro II são os autores dessa obra. Outra coisa que eu tenho feito que funciona muito é comprar um rolo gigante de plástico bolha e começar a embalar coisas do colégio. Sei que ecologicamente não é a postura mais correta, como os professores de biologia me falam, mas é uma maneira de pensarem o espaço. Então, com plástico bolha, ou com um filme, por exemplo, a cantina, eles adoram intervir na cantina e atrapalhar o andamento da cantina também. Com fita de contenção, então pensar assim, essa ocupação espacial e simbólica também, né? E vários artistas lidaram com isso. Com fita crepe também e tal. E uma vez que a gente faz isso 2 ou 3 aulas, aí tem uma outra aula em que eles fazem o trabalho. Então é a instalação que eles fizeram pensando espaço e preconceito, né? Então, a magrela é ali aquela chaveira de esqueleto, o aluno que é visto como sendo gay, ali aquelas plumas, o Mauricinho, uma coisa de marca, o nerd, daí por diante. Aí são instalações deles. O segundo bloco de aula é sobre texto. E aí, para pensar texto, eu comecei a ter trabalhos com post-it, que é barato, eu também levo. Então, eu compro vários bloquinhos de post-it e falo, olha, vocês vão fazer coisas que não pode ter gráficos, só coisas escritas. Aí falo da Jenny Rose, do Gentileza, da Bárbara Kruger, enfim, vários artistas, o Ali Salomão. E aí, a pessoa vai escrever e ocupar o colégio. E a primeira aula é na sala de aula, a segunda é fora. Então, eles piram, escrevem... Fica claro também que não pode ter uma mensagem, né, assim, que você seja preconceituosa, nada disso. Nunca tive nenhum caso desse no Pedro II. Eles são super de boa. E como é em grupo, eles vão se unindo. Aqui é o sinal do Wi-Fi, né? Sua vida não é só online. Fizeram isso no lugar do colégio. E aí a segunda aula que eu dou sobre texto é uma aula que a Elisa, que é essa artista que eu mostrei aqui, que me deu um toque, que eu compro essas ráfias na... É ráfia o nome disso, né? Do Saara. Compro tinta jet e a gente escreve coisas, essas coisas são colocadas no espaço do colégio. Eu tento estimular o pessoal a fazer frases que tenham sentido dúbio, triplo, tem milhões de que ser bem polissêmicas, entendeu? Então, por exemplo, o tempo está acabando, eles fazem isso, falam, olha, pensa na fonte que você vai usar, pensa na cor que você vai usar e pensa que é mais importante onde você vai colocar. Aí, por exemplo, é o mastro logo na entrada do colégio. Aqui também é uma outra aluna que foi sozinha, eu tenho pressa. Ela começou a escrever e não conseguiu encaixar tudo direito, e aí essa diagramação ficou ótima, na verdade, eu tenho pressa. E aí eles começaram a fazer alguns trabalhos sobre texto para eles falar no colégio. E aí esse pessoal fez um trabalho genial com memes. Então eles pegaram uma Magritte, isso não é um cachimbo, que aí, claro, só para explicar melhor, né? Aí são alunos que, na sua maioria, são alunos que fizeram ensino fundamental no Pedro II, né? Então, claro, aí já é, quando você mostra, sei lá, uma coisa de apropriação, eles já olham e falam, isso é Marcel Duchamp, nanã. Então, eu passei esse trabalho automaticamente, isso não é um cachimbo, então isso não é perigoso, isso não é sei lá o quê, só que a linguagem do meme. E aí também tinha esses trabalhos, né, mais a la Jenny Rose, né, é importante ler essa frase para entender sua importância. Mas a sua importância como ser humano, a sua importância da frase, enfim, tem muitas leituras aí. Ou esse, né? Cuidado para não tropeçar em tudo que finges não sentir. E aí na escada que dá na entrada do colégio. Aí já para falar de corpo, a gente faz alguma experiência. Aqui a baba antropofágica da Alicia Clark, né, que a gente faz, assim, coletivamente, eu compro as linhas, a gente faz, e um aluno geralmente é a base da baba dos outros. A gente faz também muito a Marina, a artista está presente, eu não achei nenhuma foto, identifica. E
quando o número de alunos é ímpar, né, como tem que ser duplas, eu faço junto, a gente senta e fica cronometradamente, começo com 5 minutos e vou no final até a experiência de 15 minutos em silêncio, um olhando para o outro, e é genial, porque todo mundo sai super zen das aulas, né, começam zoando, terminam assim super zen, e aí eles fazem algumas performances também, né, aqui é uma performance que elas queriam pensar a relação, enfim, do corpo feminino e a relação também de padrões de beleza, então uma da dupla era negra, a outra não, então elas sentaram ali em silêncio de preto, porque perceberam que muitos performers fazem performances de preto, né, e aí botaram assim no pulso valor de mercado e valor de produto, e ficaram assim, uma de costas para a outra. E aí, claro, sempre que eu posto no meio disso tudo, como eu trabalho no MAC em Niterói, né, a gente tem levado eles para visitar os museus, porque mesmo que eles sejam do Engenho Novo, que é uma região mais próxima do centro da Zona Sul do que o pessoal da Zona Oeste, eles não conhecem os museus, não vão, não sabem mais que o povo de Realengo, mas não conhecem tanto assim. E eu trouxe aqui um videozinho falando dos trabalhos de vídeo que eles fazem também, que é muito bom, eu achei incrível o que eles fizeram. Enfim, essa é a música da abertura do Pé na Cova, eu nem nunca vi Pé na Cova, que é a Martinalha cantando. Aí eles fizeram um trabalho assim. Uma outra coisa que eu preciso te comentar é que no Engenho Novo, esse ano, a gente me dá uma nova regra que é, eu parei de sortear tema dos trabalhos. Eu falei, ó, parei, vocês fazem o que vocês quiserem, o tema que vocês quiserem, eles vão discutir antes. Então, eles vão experimentando e chegam resultados aqui, né? Que o tema deles era a morte, eles quiseram fazer isso e fizeram, e eu caí de rir, falei, cara, não acredito nisso. Eu não conhecia a música, então você pega a letra e o Jason correndo atrás do cara, e acho que depois o Jason mata o cara mesmo, fica essa música engraçadinha aí de fundo. Mas aí, como último bloco aqui da minha fala, como eu comecei a perceber que, enfim, esse interesse deles nas artes visuais também, esse aqui é meu notebook, e na discussão sobre os trabalhos, e como também eu sei que eu não sou artista visual, né, eu sou curador, e como o Pedro II também abriu um programa de bolsas culturais para os alunos, tinha que criar um projeto para pensar as bolsas, a gente criou agora no Engenho Novo, nesse último ano agora, né, nesses últimos meses, um projeto chamado Efêmera. Porque alguns alunos, especialmente essa aqui que é a Mariana Novaes, que eu até queria estar aqui nos em aula hoje, tem muito interesse em artes visuais, mas como eu não me sinto apropriado para dar um curso prático, digamos assim, eu falei, o que eu posso fazer com eles para unir algo da minha prática e a deles? Eu falei, cara, eu vou criar um evento de arte contemporânea, vamos fazer uma curadoria no colégio então, entendeu? Então eu criei esse projeto que é o Efêmera, que é a primeira semana de arte contemporânea, que a gente fez. Isso aqui é uma nossa reunião, aqui é a Mariana, a Carolzinha, ali do lado a Vitória Moretti, aqui do lado esquerdo a Jennifer Cristine, e aí a gente combinou de fazer um edital para abrir para artistas se inscreverem e mandarem propostas que lidassem com a ideia de efemeridade, trabalhos que lidam com o breve, trabalhos que acontecem e terminam rápido, ou trabalhos em vídeo, ou trabalho em performance, ou objetos, etc. Tendo noção, claro, de que é um ambiente escolar, né? Até no edital a gente coloca lá, Estatuto da Criança e Adolescente, não vale qualquer coisa também. A gente abriu esse edital, fez junto o edital, divulgou, batalhou pelas inscrições, teve mais ou menos 17 inscrições, 16 inscrições. Achei que ia ter mais, mas enfim, achei que foi ótimo também. O pessoal preenchia um formulário pelo Google Formulários, mandava um portfólio e uma proposta. E agora a gente vai ter a primeira edição agora em novembro. Aqui é a logo do Efêmera, que a Mariana fez, essa aluna aqui da direita, com todo interesse em design, etc. E aqui o cartaz que ela fez também, né? Aí teve uma discussão sobre o tema, né? Porque assim, eu comecei a falar de Bienal de São Paulo, que tinha que ter um tema, etc e tal. Depois me arrependi profundamente do tema, porque muita gente não se inscreveu, porque achava que não se adequava ao tema.
E elas, mais uma vez, pensando sobre o colégio, que criaram esse tema que era fuja enquanto há tempo, assim, mas fuja de qualquer coisa que te incomode enquanto há tempo. Então surgiu esse tema e elas começaram a fazer, a Mariana e a Jennifer, para terminar isso aqui, uns vídeos divulgando o evento, né? Então, aqui é o primeiro vídeo delas. Oi gente, nós estamos aqui do CP2 e estamos aqui para convidar vocês para essa semana de arte contemporânea aqui no CP2 de novo. O evento irá ocorrer nos dias 21 a 24 de novembro. Caso você queira participar, acesse a nossa página no Facebook, onde está o edital e mais informações. As inscrições vão até o 16 de setembro. E aí tem esse vídeo que é uma coisa, né, mas assim, tipo, telejornalístico quase. E aí tem esse outro vídeo aqui, maravilhoso, que elas fizeram também. São muito criativos, são pessoas assim, super jovens e super inteligentes. Assim. E aí, enfim, a gente fez essa seleção, selecionou mais ou menos 11, 10 artistas e agora está programando para acontecer entre 21 e 24 de novembro. Então está tendo um ou outro trabalho de performance, tem vários em vídeo, tem artista que foi lá e já começou a gravar um trabalho especificamente para o projeto. A gente está tentando convidar, está difícil convidar, mas a gente segue tentando. Porque elas têm uma relação muito forte com a Vera Holtz, aqueles vídeos que ela faz no Instagram. Mas acho que todos os vídeos são uma grande alegoria, né, de vários problemas, enfim, do mundo, do Brasil, isso tudo. E a gente queria convidar a Vera para dar uma fala, tá? A Vera virou o nosso grande, um dos nossos objetivos do evento, mas a Vera não responde. Se a Vera ver esse vídeo, por favor, responda. Então, enfim, a gente está tentando de todas as formas dar uma fala para os alunos, passar uns vídeos dela, enfim. Então, é um pouco isso, assim, essas são algumas experimentações lá com o Pedro II. Espero que tenha, enfim, você tenha dado conta de trazer para vocês isso. E estou aberto aqui para perguntas, para trocas, por aí. Obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigado. A gente pode fazer perguntas, Claro. uma conversa. Diga. Você falou sobre essa coisa da observação, que você faz uma roda, no início do trabalho que você faz com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da observação. Então, eu fazia isso no começo. Quando eu entrei lá em 2010, até 2012, quando eu fazia essa divisão clássico, moderno, contemporâneo, eu dava várias aulas sobre Renascimento. Desculpa, várias aulas. 2 aulas sobre Renascimento. E aí na terceira eu fazia desenho de observação. O que era? Eu não sei desenhar de modo realista, tá? Não fiz Belas Artes, fiz o ED, que não tem THE, nada disso. Então, eu fazia um ciclo, eu botava um objeto do mais mundano possível, o computador num casaco, mochila, e eu só não sabia desenhar no papel. A cronometrava 5 minutos, sem avisar para eles, voto, parou, todo mundo vai pular 5 cadeiras à sua direita. Aí pulava-se para a direita e deixava o papel naquele lugar. Então, o que estava aqui, 5 à esquerda, vem para cá. E aí, dependendo do número de alunos, ele fazia um relógio e ele voltava no final para onde ele tinha começado e via como cada um completou o desenho dele. Então, um, por exemplo, tinha um desenho que era hiper grandiloquente, assim, ocupava o papel inteiro, outro era miudinho, como é que um continuava o outro. E outro exercício que eu fazia também, que eles se divertiam muito, era o seguinte: eu pedia um voluntário, saía da sala com um voluntário, mostrava um objeto meu, tipo, essa garrafa. Falava, você vai voltar lá e você vai descrever esse objeto geometricamente. Você não pode falar assim, é uma garrafa, não, você tem que falar, desenha um círculo, desenha uma linha nesse círculo que vai dar num outro círculo. E era um desafio de abstração da forma para dar parte do Renascimento já ir para a arte moderna, né? Pensar essa questão geométrica e tal, sempre teve na arte, né? E super funcionava, eram coisas que funcionavam, mas em 2013 para cá eu meio que parei, assim. Era turma de quantos? Era metade da turma, então eram turmas de 14, no máximo estourando 18. Então é um privilégio, porque uma turma do ensino fundamental, em Realengo, são 38.
às vezes 40, né? Até. É uma boate, né? Muita gente. Muitas subjetividades. Não, pois é, claro. E ainda mais disso também. A minha única experiência, eu não falei isso, a minha única experiência com escola foi direto no Pedro II. Dei aula na UESC como substituto, então eu dei aula no município, no estado, na escola particular. Então também já me falaram isso, que eu acho que é muito, mas que, enfim, né? 44 com 45 minutos. Não sou pouco, Acho que é 1 minuto para cada um. Eu aqui. Fale. Meu nome é João Marcelo, né? Eu sou pedagogo, mas tenho uma tendência para artes cênicas que eu amo, né? Desde sempre, sou ator, enfim. O que você acha? Porque eu trabalho com temas que estão muito assim em relação às drogas, né? Gravidez de adolescência, são projetos sociais com comunidade. Já trabalho há muitos anos. E o que você acha? Porque tem uma discussão na educação em relação, né, se deve ou não se trabalhar esses temas na educação, né? Isso está crescendo. E o que você acha disso? É pertinente? Porque a gente sabe que uma coisa é educação, né, que a gente direciona para a família, e outra coisa é o ensinar para, quer dizer, são distintos, mas que você tem que meio que separar. O que você acha disso, de trabalhar esses temas na educação? Apesar de ter uma relação, porque a pessoa acha que o português é só ali na escola, mas o português é para a vida do dia a dia, né? O conteúdo, matemática, que eu acho que deveria ser usado na escola, né? Dessa forma, no dia a dia, que é o mais coerente e o mais fácil. E o que você acha disso? Essa é uma boa pergunta, né? E é um momento bem interessante da história que você está fazendo. Porque está em alta isso, né? Então, assim, de quem é o educar e de quem é o ensinar? Na instituição família, enfim. Eu acho assim, então, deixa eu pensar como é que eu te respondo. Eu acho que tudo isso é um pouco misturado. Eu acho que, por exemplo, falando especificamente em drogas, gravidez de adolescência, eu falo até em droga no sentido amplo, né? Do álcool a outro tipo de droga, que álcool também é uma droga, às vezes a gente esquece disso. Isso é muito presente na rotina escolar mesmo, né? Assim, o número de vezes que eu ouvi relatos, não só no Pedro II, mas em outras instituições, em que esse problema entra no ambiente escolar, e aí, claro, vem de uma esfera familiar e acaba invadindo o ambiente escolar de várias maneiras, né? É mais recorrente do que a gente pode pensar em princípio, né? Eu acho, assim, que esses assuntos aparecem nas aulas, tem que aparecer, querendo ou não. Acho que tem uma discussão agora, por exemplo, do Escola Sem Partido, né, que é muito complexa, que tem muitas nuances nessa discussão, mas eu acho que esses assuntos têm que ser discutidos porque perpassam a vida em sociedade, perpassam a história e perpassam a vivência dos alunos individualmente das famílias deles. É um momento em que essa socialização primária da família e a secundária se encontram. Agora assim, eu particularmente como professor de artes visuais, o que eu tento fazer é levar um leque de artistas que lidam com questões dos mais diversos lugares do mundo. Então, o que, por exemplo, eu não faço esse semestre vamos trabalhar com, sei lá, gravidez de adolescentes, como isso pode virar arte. Não. Meu método eu tenho esse leque, eu mostro um monte de gente, artistas mulheres que pensam que é ser mulher, artistas homens que pensam que é ser homem heterossexual cisgênero, um artista que pode mostrar o que é ser um corpo trans. Então, assim, o mundo está aí. E daí, a partir do que intriga vocês enquanto seres humanos, com consciência, com 14 anos, 15 anos, o que vocês querem fazer com isso? Daí, por exemplo, tem um trabalho como aquele das meninas com esmalte, aquele trabalho com orégano e o giz, para falar que a escola é uma droga, etc e tal. Agora, acho que essas realidades, assim, estão todas imbricadas, né? Por isso que é complexo um projeto que fala, por exemplo, em ideologia ou doutrinação, porque tudo é ideologia, tudo é doutrinação. Por exemplo, quando essa minha aluna evangélica me procurou fazer um trabalho desse, eu achei o máximo. Assim como teve outro trabalho de performance de outro pessoal, que era fazer uma roda e rezar no colégio. Achei, gente, reza aí, acho o máximo. Essa liberdade de ter várias realidades diferentes. Eu não vou virar para ela porque ela é evangélica e falar, não, você não pode, mas você quer trabalhar feminismo, pode. Não, acho que tudo tem que conviver um com o outro, né? Para um também poder respeitar o outro. Agora, sei lá, o que eu acho que o campo das artes visuais, mas aí como curadora sou assim também, me incomoda muito quando a discussão é muito panfletária. Por exemplo, eu odeio artistas que lidam com política de maneira literal. Essa é uma questão minha. Outros amigos artistas, professores, curadores adoram. Então, eu tento incentivar os alunos assim, se quer discutir tudo isso que você falou, por exemplo,
como lidar isso de maneira muito metafórica, ou de maneira muito alegórica, ou de maneira muito... Você ter várias dobras naquilo. Óbvia também, né? Não óbvio, assim. Então é um desafio, mas eu acho que é bom. E aí, pegando a sua pergunta também, eu acho que os trabalhos com texto são bons, porque o texto é muito inteligente. Não à toa, durante o governo militar no Brasil, né, vários artistas lidavam com o texto. E como o texto é tão polissêmico, você pode pensar muita coisa a partir do texto. Aquele trabalho da faixa, o tempo está acabando, que tempo está acabando? Do quê, né? Então você tem centenas de leituras. Na verdade, foram eles que trouxeram essas demandas, na verdade. Acho que eu não sei se você pensou em fazer algum trabalho relacionado a esses temas, porque foram eles que trouxeram. Né? Eu incentivo muito isso. Eu não vou falar, mesmo que eu sorteasse, eu não vou falar o tema de vocês. O seu sorteio deu reticência. Não, isso é maravilhoso. Isso eu não vou falar assim, faz um trabalho sobre silêncio. Não, você tem que... Eu sempre falo assim, vai no dicionário, pega a palavra, reticências. Porque eu faço isso que eu não faço curadoria. De todos os sentidos de reticências. Vai no Wikipedia, lê reticências. Olha a forma, são 3 pontos, são 3 círculos, tem um espaço entre eles. Vê várias fontes para ver como a reticência muda também. Umas fontes são mais perto, mais separado. E pensa que para você, eu falo sempre essa frase, enquanto ser humano consciente, com 15 anos, tem uma bagagem, é a reticência. Agora, parabéns para você, porque assim, eu estava até conversando com ela que, assim, eu achei pra gente aqui, que não conhece o conteúdo, é um pouquinho complexo, né? Imagina esses alunos que já vêm do ensino fundamental 2, com alguma defasagem de leitura, de escrita, que a gente sabe que tem muito, e o seu trabalho não é um trabalho assim, por exemplo, acho que muito fácil para eles, entre aspas, não é que vocês não consigam entender. Né? E aí você consegue passar isso de uma forma bem lúdica. Acho que é perfeito isso aí. Porque é difícil mesmo, a escrita, eles têm dificuldade, gente, não adianta. O sistema é complicado. Então você encontrou uma forma mais fácil. Eu acho que a educação é isso, né? O educador é isso, professor. Encontrar meios de conseguir passar aquele conteúdo de forma lúdica e que eles entendam, saiam dali entendendo a coisa, né? Isso falou interessante, porque assim, há uma visão também, como no Pedro II tem um concurso para o ensino médio, e é mega disputado, em Realengo eram 50 por vaga quando eu entrei lá, de que eles passam, são todos muito inteligentes, não tem essas dificuldades, entre aspas, que você falou. E não é uma verdade, então você faz todo o que você está falando, porque eu tenho alunos de todas as realidades possíveis, assim, e também de todas as realidades socioeconômicas possíveis. Tem alunos hiper privilegiados, tem alunos hiper carentes, entendeu? Tem histórias tristíssimas, tem famílias que super apoiam, tem, enfim, a treta é livre, tem milhões de tipos de alunos que eu tenho e a gente tem que lidar. E aí acho também, como os trabalhos que eu faço são sempre em grupo, é legal ver esse conflito interno dos grupos também, né? Então, muitas vezes rola isso dos textos mesmo. 2 queriam fazer uma frase, outros 2 queriam fazer outra. Eu falei, faz 2 frases então, mas faz alguma coisa, né? Porque eles têm que aprender a chegar num consenso também. Eles viram um mini coletivo de arte contemporânea. Tem. Em Realengo tinha uma facilidade que era a Renata Dargans, que é uma super professora, amigona, ela era diretora adjunta do colégio e era professora de artes. Então a Renata era assim, tudo acontecia. No Engenho Novo também, essa direção é ótima. O que diferencia as 2 unidades é o tamanho. Tem essas 2 unidades de Realengo, mas Realengo é gigantesco, é assustador. É uma fábrica de cartucho, né? Então assim, de cartucho militar, então você tem muito espaço. Agora, o Engenho Novo é uma unidade mais pocket. Então, uma unidade assim, eu dei aula na Tijuca 1 trimestre. A Tijuca é horrorosa arquitetonicamente porque é um prédio horroroso de concreto, lá o ERD, eles não têm árvore na Tijuca direito, só na entrada. Já o Engenho Novo, eles são 2 prédios do começo do século, um do começo do século, o outro novo. A escala é menor e você tem árvore, tem uma família de micos que mora lá, eles pegam, descem, comem, voltam. Então faz ser mais humano. Agora, tem uma coisa que é interessante que você perguntou, porque em Realengo o pessoal prestava trabalho e eles se perdiam, era tipo em Otim, né? Então você tem um trabalho lá e tal. O Engenho Novo não, todo mundo vê o trabalho assim, ó. O foco de atenção é muito maior. Agora, em Realengo eram muito mais alunos, só o ensino médio são 10 turmas em Realengo. No Engenho Novo agora são 6. Em Realengo são 6 turmas de 6º ano, no Engenho Novo são 4. Então tem menos alunos na unidade, entendeu? Mas eu não sei, eu existencialmente tenho gostado mais de Engenho Novo, assim, para trabalhar, porque acho que o tipo de aluno é muito parecido, o lugar onde eles vêm é muito parecido.
que é muito diferente da Tijuca, porque eles são mais elitistas da Tijuca. Tive vários problemas com o aluno lá, vai ser um outro capítulo. E eu acho que como a unidade é menor, é mais fácil todo mundo se entender, entendeu? E dialogar e tal. Realengo são muitos professores. Rafael, você encontra assim, apoio por parte dos seus colegas do trabalho? Porque geralmente é assim, o professor de educação física incomoda, o professor de artes incomoda, o professor de música incomoda, né? Eu incomodo muito, então eu queria saber como é que isso é legal? Não, eu recebo total apoio e incomodo muitas vezes. Assim, e esses trabalhos de espaço que eu mostrei aqui causam problemas, né? Eu já falei com o aluno sobre isso várias vezes, porque esses trabalhos literalmente obstruem o espaço, né? E eles querem fazer isso, porque eles percebem que a entrada do colégio é uma, eles botam um negócio assim no meio da entrada. E aí, quem fica mais chateado comigo, eu já pedi desculpa várias vezes, é o pessoal da administração. Porque, claro, pode acontecer uma coisa, tem que passar, tem que destruir. Agora, já falei pro pessoal, destrói, porque isso aqui é para ser fêmea, não é para ficar ali o dia inteiro, né? Eu também oriento os alunos a não fazerem lugares que bloqueiam 100% a passagem. Essa cantina deu uma treta enorme, porque fizeram essa cantina inteira e queriam protestar porque aumentaram o salgado lá, né? O salgado era 2,50, uma coisa assim, subiu para 4. E para alguns alunos, gente, é muito dinheiro. E aí, para sacanear e para protestar, fizeram essa vedação e ele não dava para passar por baixo. A povo da cantina veio, falou comigo, falou que ia ligar pro chefe. Não, ele tira, beleza. Agora, os outros professores gostam, se divertem, já me apelidaram lá, o professor de biologia me apelidou de Rafael Plástico Bolha. Então sempre que me vê, ela já vem e fala assim, e o Plástico Bolha? Vai ter hoje e tal? Então eles, enfim, acho que é bacana. Eles são bem abertos para esse mundo. Eu queria saber como foi essa tua transição assim, como complementar no sentido da curadoria, porque eu vejo que esses trabalhos você está levando a arte para os alunos e ao mesmo tempo quando você começou a ter essa experiência como curador, seleção, os artistas, como é que foi essa tua experiência? Você falou que você tinha uma resistência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre isso, tá? Por favor. Não, tô pensando como é que eu formulo. Na verdade, sim, antes de trabalhar com artes visuais, trabalhei muito tempo com festivais de cinema, mostra de cinema. No ator, tem até aquele senhor que estava aqui ajudando na projeção, ele trabalha na projeção de cinema aqui, eu conheço ele desde os meus 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar com produção. E trabalhei inicialmente com curadoria de mostra de cinema, né? Eu fazia curadoria de festival de curta-metragem, tem uma que é a Mostra do Filme Livre, até aqui no CCBB, que eu trabalhei anos. A gente via 500 curtas e escolhia os 40 que iam passar. Mas aí assim, a coisa da arte contemporânea foi um aprendizado um pouco na marra e diário. E eu tenho que admitir também que é um fato que se não fosse pelo Pedro II eu não teria virado curador. E falo isso no sentido financeiro mesmo, porque o Pedro II me possibilitou tanto me obrigar a dar aula sobre, né, que a gente é obrigado, a gente aprende, claro, quanto a possibilitar financeiramente de eu poder viajar para ver a exposição, etc. Então eu nunca esqueço que em 2010, quando entrei no Pedro II, foi o ano, acho que 2011, no ano seguinte, tinha a Bienal do Mercosul. Eu peguei minha grana, pela primeira vez fui a Porto Alegre, paguei um albergue com uma amiga, fiquei lá, vi a Bienal. Aí semanas depois fui na Bienal de Curitiba. Tanto que eu queria também entender o que era isso, entendeu? E comecei a frequentar mais a Bienal de São Paulo, depois juntei mais grana, fui na Bienal de Veneza. Então assim, e é sério, se não fosse pela grana do Pedro II, eu não poderia ter feito isso, eu não poderia também ter investido na curadoria, né? Porque quando você tem uma família não privilegiada e que ninguém terminou o ensino superior como a minha, não tem grana de família para dar um passeiozinho na Europa, entendeu? Então assim, não acontece. Também não sou filho de curador, não sou nada disso, então não é um outro caso desse que já tem uma cartilha Zona Sul ali na sua mão. Então você tem que investir mesmo, financeiramente, tempo. E aí o Pedro II me deu uma base, assim, financeira, mas também uma base intelectual, era um desafio, porque eu tomei como um desafio, né? Como transformar isso que eu odiava, que era arte contemporânea, numa coisa legal para eles. E acho que essa relação com a Daniela Seixas, que é artista, foi essencial, porque pela Dani eu comecei a conhecer outros artistas. Eu não esqueço que a Dani ganhou um edital em São Paulo, do Paço das Artes, e ela fez uma exposição, era ela, Ivan Grilo, artista de São Paulo, e Felipe Moraes. E eu fui na abertura, já na montagem. Aí conheci o Ivan, conheci o Felipe. Aí na mesma hora, no dia seguinte, fiz um texto sobre a exposição dos três, mandei para os três, eu coloquei no Facebook. Então eu comecei a
desmistificar, por mais que na UERJ eu tivesse estudado com vários artistas, essa figura do artista. Eu comecei a perceber também, sei lá, que tem muita coisa na arte contemporânea, como eu falei pra ele, mais panfletária, que eu não gosto, mas tem muitas outras coisas que eu pude ver e que amei. Então eu nunca esqueço, olha, minhas primeiras aulas de Pedro II, elas são muito assim, artistas que citam coisas da tradição clássica. Então eu adorava artista que cita o Laocoon Cohen que eu mostrei, que cita uma escultura do Michelangelo. Na Bienal de Veneza que eu fui, eu lembro que tinha um artista que ele fez escultura de Michelangelo com vela. Ele acendeu a vela no começo da Bienal, elas iam derretendo. Eu achei aquilo o máximo, porque tinha algo do meu clássicozinho ali, entendeu? Entendi. E aí, com o tempo, isso foi sendo meio que desconstruído e foi ficando mais material. Eu fui, enfim, conhecendo gente, viajando, escrevendo. E aí eu comecei a cair nisso de seleção de artes visuais agora, né? Que é talvez o lado mais cruel do curador, né? Não só selecionar, mas ver o que é possível, né? Espacialmente, de orçamento. Eu estou tentando ensinar, né? Compartilhar isso com elas nesse evento, porque para elas é muito... elas veem os trabalhos que a gente recebe, tem portfólios que elas olharam e falaram assim, não gostei. Eu falei assim, cara, mas é isso e aquilo. Rafael, a gente não gostou, porque elas são as curadoras, eu não estou selecionando. A gente não gostou, não. Eu falei, por que você não manda e-mail para a pessoa e fala, não. Aí depois um belo dia manda um WhatsApp, não, tive uma ideia. Não, por que a gente não pede para ele fazer todo dia isso? Eu falei, cara, mas é uma performance, o cara vai ficar cansado. Então, assim, tem uma série meio de... Curadoria é cuidar do outro também, né? Sim, assim, sim. Professor também acho que é isso. Então, acho que tem uma união nesse sentido e eu tento um pouco que elas aprendam isso, né? Assim, sintam isso também e tal. Mas não sei se eu te respondi, mas Respondeu. Você acha que, então, a tua iniciação como curador, ela, de certa forma, colaborou com o Rafael educador, enquanto educador? Acho que não tem separação, acho que é isso. Agora eu acho que, na verdade, entra no outro. acho que na verdade é o oposto, né? É o oposto. O Rafael educador que fez nascer, sei lá da onde, o Rafael curador. Entendeu? Sim, o Rafael educador fez nascer o curador. Mas o curador, ele não acaba trazendo essa experiência para a sala de aula? Não, claro, sim, definitivamente. nesse sentido, né? Começou assim. Não, definitivamente. Mas hoje, porque tem quanto tempo? 8 anos. Que loucura. 8 anos nesse curador. Que horror. Então... Não, mas eu acho que colabora, e acho que colabora em várias esferas. E tanto porque, como eu sempre falo, quando eu faço curadoria, eu tô ali não para orientar os artistas, que é uma coisa que alguns curadores falam que eu acho péssima, desculpa, mas para aprender com os artistas. Sim. Então acho que eu aprendo muito com eles e elas, né? E ao mesmo tempo pego algo disso e levo para os alunos. E acho que talvez da minha prática, muito do que eu vejo eu levo para a sala de aula. Então, assim, muito do que eu estou fazendo. Então, sei lá, eu estava fazendo ano passado uma exposição em Rosário, na Argentina, para Dura Lex, Sed Lex. Dura é a lei, mas é a lei. Só que trabalhos de arte são obras ilegais. Ok. Mostrei a exposição e aí no ano passado eu tentei, eu estava com um tema ainda, aí eu sorteei para eles máximas latinas. Então, assim, cada grupo era uma máxima latina. Sei lá, do pó viemos ao pó iremos, coisas assim. Foi um fracasso total, não deu nada certo. Aí esse ano eu resolvi acabar com os temas, mas esse era um momento que algo da curadoria entrou ali. Então, estou fazendo uma exposição com ela aqui, então eu levo ela para falar do trabalho, a gente fala da sua relação. Então toda a primeira aula minha eu falo que trabalho no MAC, pergunto se eles conhecem o MAC, explico o que um curador é e tal. Então, enfim, acho que as coisas se alimentam, né, assim. E foi muito bonito isso tudo do Pedro II, porque se não fosse pelo Pedro II, eu possivelmente estaria de boa também, né, sem sentimentos, assim, de dor. Eu estaria trabalhando com Renascimento ainda, talvez seria doutor em Renascimento e estaria querendo estar numa universidade. Então Pedro II fez realmente a rota capricorniana minha para outro canto, assim, porque estava muito certo que era isso, a coisa foi assim, porque não quero mais estar na universidade de nenhuma maneira, entendeu? Não me enxergo mais, talvez, não dando aula, sabe? Agora eu dou aula no Parque Lage essa semana pela primeira vez. É legal, mas não é igual o Pedro II, não tem essa... interação. E essa entrega, e esse abrir de mundo. No Parque Lage é uma aula para jovens artistas que querem ser artistas, é muito legal. Mas às vezes tem uma coisa meio arrogante nesse que quer ser artista em algumas pessoas, que eu não vejo nenhum aluno meu, entendeu? Um aluno meu, você mostra Marina, o cara olha e fala assim, que merda. E outro fala assim, maravilhosa, e começa a discutir. Sim. Não tem uma coisa do tipo, eu sei, isso não é importante para mim. Eles são muito mais doces, né, abertos, assim. Especialmente quem fez fundamental lá. Eles são muito abertos a troca, assim, entendeu? Então, foi bacana porque realmente mudou a minha trajetória, assim. Eu não consigo imaginar fora disso, né, assim.
Não sei se o Pedro II a vida inteira, mas dar aula tornou uma coisa essencial. Escutar, falar para as pessoas, né? E também, só para completar, me faz ter os dois lados das artes visuais, porque o mundo do sistema de arte, né, das exposições de galeria, é um mundo totalmente elitista. Branco, elitista, cruel, perverso, tudo isso. Que o mercado está sempre no meio, nada acontece à toa no mundo do sistema das artes visuais, da arte contemporânea. E é muito legal porque assim, a Universidade de História da Arte também, querendo ou não, mas muito tem mudado nas últimas 2 décadas do Brasil, também é um ambiente elitista muitas vezes. Mas o Pedro II não tem isso, sabe? Ele tem alunos muito diferentes. Eu acho um grande, falando isso muito com a minha psicóloga, eu acho um grande luxo poder estar numa montagem de exposição de galeria mais cara de São Paulo. Tem pessoas incríveis também, tá? Nada contra os galeristas, trabalho com eles também. E no dia seguinte tá no Rio dando aula no Pedro II sobre, sei lá, Cristo e plástico bolha, e embalagem, coisa e tal. Entendeu? Então eu acho muito legal poder estar nisso. Porque muitos colegas, especialmente das artes visuais, desse universo fantástico das exposições, não tem esse outro lado. Então tem um deslumbre, tem uma cobrança, manda pro edital, não ganhei, acabou o mundo, né? Mas o mundo é muito maior do que isso, sabe? Não fica, você acaba não ficando engessado, né? Eu acho que sim. Tanto enquanto professor, tanto, mais importante que isso, enquanto ser humano. Porque eu tenho muitos estímulos na minha frente o tempo inteiro, entendeu? E tem que adequar a minha fala para muitas maneiras diferentes de falar sobre arte, né? O jeito que eu falo sobre arte lá não é o jeito do Parque Lage, não é o jeito do Pedro II, não é o jeito que eu daria uma fala, até vou dar uma agora, 2 da tarde, numa galeria, sabe? Então são essas várias roupas do discurso também, né? Mas você conta essas experiências nessas galerias? Não, eu sou super a favor. Não, sou super a favor. Eu trabalho entre aqui e lá, né? Não tem muito como ser contra, né? Assim, eu só acho que todo mundo que está nesse rolê das galerias, do luxo paulistano, da grana e tal, deveria em algum momento ter uma experiência num outro ambiente, entendeu? Que podia ser uma escola, que podia ser, sei lá, fazer uma coisa para quem não vem desse rolê privilegiado, para quem é mais jovem também, acho ótimo. E vários amigos meus que não são desse mundo, quando levam o Pedro II, ficam hiper encantados, assim, hiper, tipo assim, nossa, mas foi incrível, eles falam coisas que eu nunca pensei. É claro, todo mundo aqui sabe, todo mundo que é professor sabe, tem um preparo psicológico que é complexo, né, porque estar numa aula com 15 adolescentes é uma coisa que para algumas pessoas é muito forte, né. Eu não esqueço minha primeira aula, eu cheguei, comecei a dar aula, aí uma aluna falou assim: você nunca deu aula em colégio, não, né? Eu olhei pra ela e pensei assim... Eu olhei e pensei, que merda. Eu falei assim... Aí eu peguei, não, é mentira. Aí eu falei, não, dou aula há 1 ano, dei aula 1 ano na FATEC como substituto. Ela ficou, tá. Tipo assim, e aí alguns amigos meus, quando vão falar, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem um grande amigo meu que estuda FRJ, Jorge Soledar, super artista, performer. Quando ele foi em Realengo e viu aqueles 20 na frente dele, ele falou... socorro, assim, porque a adolescência não é fácil todo mundo também, né? Então, assim, mexe com muita coisa aquilo está ali, sabe? Por isso que eu acho que eu não dou conta do 6º ano, porque essa minha fase da 5ª série foi assim, péssima. E eu acho que, como eles são muito crianças ainda, como felizmente por um lado, o corpo deles não foi podado pela escola, fica sentado, olha, faz silêncio, aquilo vai me irritando num ponto. Eu levo muito a sério aquilo. E como o conteúdo, vocês viram, é muito história da arte, eu tenho que falar de Egito, eu vou ficando maluco, porque eu tento dar uma aula de projeção assim, e é claro que 40 alunos, que não é metade de todo mundo, não vão ficar parados olhando para a imagem do Egito, entendeu? Aí é o que eu falei agora com você em relação a essa complexidade, que eu tô falando de forma negativa. Não, entendi. Porque você tem que passar isso, e às vezes assim, eu acho que no máximo que eles conseguem é 15, 20 minutos cada vez. Não tem hora que você quer. Então, não tem essa experiência. E aí da Tijuca, o que aconteceu? Quando eu terminei o doutorado e voltei pro Pedro II, a minha vaga em Realengo eu perdi, teve concurso público, ok. Eu estava na Tijuca, eu peguei o 6º ano inteiro. E o tema era arte egípcia e afro-brasileira. Cara, era tipo assim, eu sério. E na Tijuca tem uma coisa que eu acho que é muito... os alunos têm uma coisa... É um ambiente um pouco mais classe média alta, tem um ambiente mais elitista, acho que o pessoal não dá muito valor de estar ali, trata o Pedro II como qualquer escola. E a maior parte dos alunos teriam condição de fazer uma escola particular até. Eles passam no sorteio do Pedrinho e ficam, tudo bem. Então tinha muito embate com as turmas, cara, e eu tentava dar uma aula, o programa meu também, partia da projeção, depois tinha algo prático, e isso aqui já não funcionava, porque falava Egito.
podia mostrar a pirâmide, falar, nada. Aí um dia ele veio um documentário do National Geographic sobre pirâmide no mundo. Então, comparando o uso da pirâmide como caixão no Egito com o uso sacrificial da pirâmide para os maias. Aí passei dubladinho, bonitinho, cara, no meio da parada, tô aqui, tava no filme, agora eu tô deitada no chão. Que isso, senta, menina. Ah, não aguento sentar, quero ficar deitada. Posso ficar deitada? Tá, fica deitada. Então, assim, tem uma hora que é muita... E a discussão não é pelo campo, como vocês percebem, eu gosto muito de falar. A discussão não é pelo discurso, não é pela fala. É físico. Então, sai assim, destruído. Por outro lado, outros colegas do Pedro II odeiam o ensino médio, porque acham o ensino médio perverso. Tem muita discussão assim, acham que eles sacaneiam, acham que eles são preguiçosos e tal. Eu nunca tive nenhum problema. Agora, sexto ano, sou pouco. O Carnal fala que quem passa pelo sexto ano está preparado para qualquer coisa no mundo. Quem fala isso? O Carnal, tem que falar isso? Mas acho que eu não estou preparado para sexto ano. Não, é muito difícil, gente. Muito difícil. Muito. Mas enfim. É difícil passar uma sala de aula fechada. Mas eu vou. Entendeu? O que eu achei, assim, no meio disso tudo também, porque toda essa trajetória traz para cada um liberdade de pensar, valor por si próprio, valor pelo outro, porque você não está só ensinando arte, o tempo inteiro você como pessoa está tentando ser melhor, caçando o teu melhor em todos os momentos, e esse trabalho é educar, mas é um educar enorme. É além de educar. Então a gente não tem que ter medo de estar inteiro, de se desafiar também. Eu acho isso maravilhoso. É que bom. E é por isso um pouco que eu acho que eu aboli esse currículo muito fechado do ensino médio, assim. Porque se eu fosse ficar naquilo, eu falaria, então, Marcel Duchamp, Dadaísmo, aí veio o Andy Warhol, aí veio essa arte conceitual, do Kosuth, as 3 cadeiras, acabou. Então eu acho que é muito ensimesmado aquilo. Então por isso, assim, tudo muda sempre. Então, tem esses tópicos, mas as imagens mudam. E eu não falei isso também. E para estimular o pensamento deles, na prova, que são questões discursivas e tal, são 5 questões, tem 5 discursivas, não tem nada de múltipla escolha, eu coloco só obras que eles não viram em sala de aula. Então, assim, a prova são 5 questões, eu posso, sei lá, deixa eu pensar um exemplo aqui, Dalton Paula, pintor de Goiânia, temos pessoas de Goiânia aqui, então vou falar do Dalton. Pintor de Goiânia, que trabalha questões que tem essas imagens aqui, expôs na Bienal de São Paulo. Dalton Paula disse isso numa entrevista, claro. Tendo em mente as imagens acima, a fala de Dalton Paula que vimos em sala de aula, disserte sobre. E aí é isso. Então, assim, nem aí tem um papo de que isso está certo, isso está errado. Uma questão de que para eles, discursivamente, aquela obra faz sentido ou não. Aí o Pedro fala que eu sou maluco, que como é que eu vou corrigir uma prova assim? Eu falo, cara, é uma questão de coesão textual e discursiva. No desespero, tem aluno que bota assim, Dalton Paula do Renascimento, adora Michelangelo, não tá errado. Tá certo. Assim, tem aqueles que falam, eu acho que o trabalho de Dalton Paula é sobre o racismo, a figura da história afro-brasileira. Tem gente que fala assim, eu acho que Dalton Paula fala só de racismo em relação aos negros, poderia falar também dos indígenas, dos transexuais, cada um fala uma coisa. E aí, claro, se faz sentido dentro da obra dele, do que a gente falou em sala de aula, isso é tudo muito aberto. Agora, eu não acho que tem como dar aula de arte de maneira diferente. Da antiguidade, a arte contemporânea não tem como ser estilístico, fechado. Por isso me dá uma certa dor, e é uma grande discussão no nosso departamento lá, vai mudar, gente, eu disse que tem que mudar. E a estrutura tão assim, o românico, o gótico, o bizantino, especialmente na Idade Média, que não rolou no Brasil, né? Estava rolando outra coisa aqui. E o que eu acho também importante é que você faz com que eles entendam o que é arte. Arte contemporânea, entendeu? Porque eles estão fazendo arte, né? Então, porque é muito difícil, eu acho, você passar essa coisa. E brotando deles, pronto. Né? Você é curador, não é? Sou. Guilherme Vergara? Não, Guilherme não está mais não, está Marcelo Veloso. Ele é o diretor, estamos eu e Pablo Leão do La Barra na curadoria. É isso. Bom, Rafael, muito obrigada Obrigado a vocês, por essa